Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Sudré, e aqui quem fala é ela mesma, Rafa Sudré, atleta profissional de futebol e não só. Porque hoje eu vou complementar essa primeira parte aqui com um detalhe super importante. Além de atleta de futebol, eu também sou formada e pós-graduada na área da educação física. E por que eu tô trazendo essa informação aqui para vocês? Porque o tema do nosso episódio de hoje é Plano B, o lance mais estratégico da sua carreira. Vamos bater um papo aqui bem legal sobre a importância dos atletas, e aí eu vou falar da minha modalidade, como vocês sempre sabem, os atletas de futebol, a importância, né, de construírem e planejarem o seu plano B para o pós-carreira. Ó, isso aqui ninguém te conta, tá bom? Eu trouxe um dado super importante que pode ser que mude a sua cabeça a partir de agora, que é a carreira média de um jogador de futebol é mais curta que a vida de um cachorro. São apenas 8 anos. 8 anos. Claro que isso pode depender, né, e pode variar de como o atleta se cuida, investe nele, etc. Mas assim, isso é tema para outro episódio, a gente aborda isso mais lá na frente, tá bom? Hoje, entrando aqui no tema do nosso episódio, existe um mito no futebol, uma cultura tóxica que diz que pensar no plano B é duvidar do seu talento. E assim, é uma mentalidade enraizada do tudo ou nada, que tudo tem que acontecer de forma imediata, que eu tenho que entregar tudo agora, senão lá na frente não vai dar certo. Mas assim, me responde uma coisa. Algum time entra em campo com apenas uma formação tática? Ou algum time vai pro jogo sem estratégia nenhuma? É claro que não, né? Então por que a gente, enquanto atleta, aceita essa ideia perigosa na nossa carreira, né? De que tem que ser tudo agora, tem que ser tudo imediato. É uma ideia muito perigosa. E, gente, imagina aqui comigo, ó, uma lesão inesperada, uma mudança de comissão técnica, uma crise financeira no clube, são variáveis que fogem do nosso controle e que podem sim interferir indiretamente na nossa carreira ou no nosso futuro. Eu sei que muitas vezes a gente não quer pensar muito sobre o futuro, no pós-carreira, quer viver o hoje, quer viver o agora, mas estar preparado para qualquer adversidade é a melhor maneira de entrar em campo mais leve. E a gente vai falar disso um pouco mais ali no finalzinho do episódio, tá bom? Como eu sempre procuro trazer aqui, né, para vocês os episódios, eu trago sempre estratégias práticas que a gente pode fazer para ajudar a construir o seu plano B. Então, assim, hoje eu trouxe aqui 3 jogadas práticas que poderão, se assim você quiser, te ajudar a construir o seu plano B sem tirar o foco do jogo, beleza? Então, vamos direto ao ponto, vamos passar logo para a jogada sem muita introdução. Ó, e fica aquele recadinho de sempre, anota aí se você achar interessante, tá? Jogada 1. Use sua rotina a seu favor. Aquela mesma disciplina que te faz treinar quando tá cansado é a que vai te dar 45 minutos por dia para estudar. Use a estrutura do clube, né? Muitos clubes têm parceria com universidades, e aí eu vou falar um pouquinho de mim. Eu fui atleta bolsista na universidade, eu jogava futebol e futsal representando a instituição, e isso me abriu muitas portas e me fez conhecer muita gente interessante dentro do futebol. Arrisque-se, mesmo que seja uma faculdade online. Arrisque-se, vai de cabeça se é isso que você quer, beleza? Jogada número 2. Reconheça os seus ativos invisíveis. Dentro do futebol, você desenvolve habilidades que o mercado convencional, que o mercado de trabalho fora, né, do mundo esportivo, busca o tempo todo, que é o trabalho em equipe, resiliência sob pressão, capacidade de liderança, gestão do tempo. São competências raras e valiosas que podem te colocar sempre um passo à frente dos outros. Pense sobre quais são os seus ativos invisíveis mais fortes e continue trabalhando em cima deles, tá bom? Jogada número 3. Comece com micro hábitos, pequenos hábitos, né? Não precisa fazer uma faculdade de uma vez só. Se você achar que é demais ou que vai demandar muito tempo e atenção da sua parte, comece com um curso online de 3 meses, aprenda inglês no celular entre os treinos, olha o Duolingo aí pra quem gosta, né? Faça network em outras áreas, converse com a galera que já estude como eles fazem, né? Faz aquele network, bate um papozinho, ó. Pô, sei que um amigo meu, jogador, também tá fazendo faculdade, vou perguntar como que ele faz, como que ele lida, tá bom? Isso é networking, beleza? Estude, né, sobre trabalhos remotos com a internet, etc.
O importante é o movimento constante, todo dia um pouquinho. E olha só o paradoxo aqui de novo. Ter um plano B vai te tornar um atleta melhor. E por quê? Porque tira o peso das costas, né? A pressão diminui, você joga mais livre, mais solto, sabendo que você tem outras opções caso tudo dê errado, pensando aqui bem hipoteticamente, caso tudo dê errado, você tem por onde seguir, né? Você tem um caminho. Saber que você tem opções para além do futebol te dá confiança, né? Te dá tranquilidade. Nada melhor do que saber que se qualquer coisa acontecer hoje, você tem como seguir sem precisar ficar preso naquele ciclo, ou até mesmo sem aceitar, né, ser humilhado ou aceitando situações constrangedoras aí dentro da sua carreira no futebol, tá bom? O mesmo propósito que te levou ao futebol pode te guiar para outras conquistas quando as chuteiras forem penduradas. Porque assim, a gente tem um propósito dentro do futebol, mas você também pode elaborar outros propósitos para sua vida pessoal fora do futebol. E isso também inclui o seu plano B, tá bom? Ter um plano B não é abandonar o seu sonho, é dar a ele pernas mais longas. Agora deixa eu te contar aqui o grande segredo que ninguém fala, né? O plano B não é só sobre o que você vai fazer depois do futebol. É sobre o atleta que você é durante a carreira. Durante a carreira, beleza? Eu vou contar pra vocês aqui uma situação que eu já passei na minha carreira, né? Em um dos clubes em que eu atuei em Portugal, onde eu já era atleta profissional e tudo mais. Eu tive que voltar a dar aulas de personal, como eu já disse lá no início, eu sou formada em educação física, eu tenho toda a documentação, então eu posso fazer isso. Eu voltei a dar aulas de personal online porque nós tivemos uma redução do salário naquele momento devido a um corte de gastos no clube, e para ajudar ainda tivemos atrasos nos pagamentos reduzidos dentro desse clube, tá? Naquele momento foi onde o meu plano B me salvou, né? Porque eu precisava pagar as contas que não paravam de chegar e chegam todo mês, a gente sabe dessa responsabilidade que muitas vezes, se a gente não consegue arcar com essas responsabilidades, altera e afeta o nosso desempenho dentro de campo, né? Então eu voltei com as minhas aulas online, eu consegui repor mensalmente o valor que faltava no fim do mês e assim, eu não tinha controle sobre aquela situação dentro do clube, né? E a solução que eu encontrei foi voltar a dar aulas, e isso só foi possível porque eu tinha o plano B, que era a minha faculdade de educação física. Porque quando eu comecei lá no início, quando eu pensei, falei, prioridade, vou estudar, e se conseguir jogar, beleza, mas prioridade estudo. Então assim, o meu plano B sempre esteve presente na minha vida e já me salvou diversas vezes dentro do futebol enquanto eu já era profissional, tá bom? Então assim, eu não tô aqui pra dizer que eu sou melhor que ninguém, longe de mim, tá? Mas eu tô aqui pra te aconselhar a pensar no seu eu do futuro, né? Como diz o meu assessor financeiro, e ele é um cara muito fera, eu gosto muito dele, que é a fortuna do jogador de futebol, se não for bem administrada, ela acaba em no máximo 4 anos. Então imagina aí, os caras que estão ganhando milhões, bilhões aí de reais, de euro, de dólar, jogando futebol em grandes clubes, se eles não sabem administrar o seu dinheiro, se eles não têm um plano B que possa fazer esse dinheiro continuar, né, ali rendendo, fazendo ele ser funcional pós-futebol, a fortuna dele acaba em 4 anos. Então assim, eu acho que aqui vocês já entenderam o recado, né? Acho que foi claro o suficiente para você que é importante sim pensar no seu eu do futuro. O atleta mais inteligente não é o que faz mais gols, é o que entende que a carreira é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, tá? Então, pensa aí a longa distância, tá? Gente, ter um plano B não é pra preparar a derrota, tá? Não começa pensando assim, eu vou ter um plano B porque, eu sei que... Não. É legal você estar preparado pro agora também, mas também preparado pro futuro. Mas assim, não é pra você ficar pensando na derrota. Ter um plano B é garantir que você vai vencer não apenas nos 90 minutos, mas em todos os jogos da sua vida. Nossa, aqui eu filosofei, hein? Aqui eu fui profundo. Então, galera, é isso aí.
Acho que ficou claro o tema do episódio de hoje. A gente chega ao fim de mais um episódio do podcast Fala Sudré e eu espero que vocês tenham gostado de coração e que tenha clarificado algumas coisinhas na cabeça de vocês. Não esquece de deixar aqui um comentário, um feedback, né? Porque pra mim é super importante saber se a informação tá chegando, se eu tô sendo clara no que eu tô dizendo pra vocês, tá? E eu quero sempre melhorar. Então deixa aqui seu comentário, seu feedback que vai me ajudar demais. E já aproveita para seguir o podcast aqui no Spotify. E se você estiver acompanhando aqui também pelo YouTube, né? Segue lá o canal, ativa o sininho, né? Assim você recebe os novos episódios sempre em primeira mão, beleza? Último recadinho antes da gente finalizar. Dá aquela moral pra mim lá no Instagram, me segue lá, @RafaSudré_. Fechou? Bora interagir, bora trocar ideia, bora falar um pouco, tá bom? Um beijo grande, um abraço forte e a gente se vê. Até a próxima. Valeu!